Marcos capítulo 5, versículo 25 está escrito: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluia, glória a Deus. Tome o seu assento adorando ao Deus que cura fluxo de sangue nessa noite. Queridos, nós temos uma palavra da parte de Deus e um assunto muito sério para ser tratado com a igreja do Senhor. Essa cura é um dos milagres mais conhecidos do ministério terreno de Jesus, e com certeza os irmãos que já têm alguns anos na caminhada do Evangelho ouviram dezenas, centenas e até mesmo milhares e milhares de pregações sobre esse assunto, a cura da mulher do fluxo de sangue. E eu queria trazer este mesmo assunto, claro que com uma mensagem um pouco diferente que o Senhor me deu, mas dentro dessa passagem bíblica, e eu creio que será de edificação para toda a igreja do Senhor. Nessa noite eu queria tratar sobre esse tema: 3 passos para o milagre. Nós lemos essa passagem bíblica precisamente em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. E esse milagre da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, ele é narrado nos evangelhos sinóticos. Ele se encontra em Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo 18. Se encontra aqui em Marcos 5, 25. E também se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. É um milagre que é repetido e um milagre de grande conhecimento para a igreja do Senhor. Para entendermos esse milagre, devemos nos ater à introdução desta mensagem. Observe bem, a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Então a lei mosaica, ela tinha um tratamento especial. O livro de Levíticos, no capítulo 15, é um capítulo que trata precisamente sobre o fluxo de sangue e como deveria ser tratada as mulheres que tivessem esse fluxo. E lá no versículo 25 de Levíticos capítulo 15, vai nos informar que se a mulher que tivesse aquele fluxo, ela deveria estar reclusa, deveria estar isolada, ela não poderia estar tendo convívio social. Durante o período do seu fluxo, ela deveria estar reclusa e isolada. E o período desse isolamento, segundo a lei, era de 7 dias. Tudo que aquela mulher tocasse no espaço de 7 dias seria considerado imundo. A cama que ela deitasse seria imunda. Os vasos de barro que ela pegasse deveria ser quebrado, porque era considerado vasos imundos. Se o fluxo passasse mais de 7 dias e não se retivesse, a própria mulher era considerada pela lei mosaica, a lei de Moisés, uma mulher impura. Então, segundo a lei, essa mulher aqui que nós acabamos de ler era uma mulher impura, porque o fluxo dela já durava não 5 nem 7 dias, mas durava 12 anos. Aquilo que a lei chamava de impuro, hoje na medicina atual nós podemos dizer que aquilo é saúde. Aquilo que a lei chamava de impureza para as mulheres é saúde. Por quê? Porque o fluxo menstrual é saúde para a mulher. A mulher mensalmente entra no estado de ovulação e é o estado onde ela estará fértil, é o estado onde o útero se preparará mensalmente para receber a fertilização. E se naquele mês não houver fertilização, a mulher não receber a fertilização, então o próprio corpo humano reconhece que não é mais necessário reter aquele lençol de sangue que está em volta do útero e que provoca a fertilização. Então o próprio corpo expele aquele sangue
sangue, e nós damos isso, a medicina, melhor dizendo, dá o nome disso de menstruação. Então a mulher, ela menstrua e coloca aquele sangue, expele aquele sangue para fora. Geralmente a menstruação, ela dura 5 dias. Algumas mulheres têm um organismo que dura menos, outras têm um organismo que dura mais. Durante esse período, a mulher sente bastante cólica. É um período em que a mulher se sente um pouco suja, o seu senso de humor é afetado. E hoje em dia tem alguns modelos aí para colher, né, aquele fluxo. Na época dessa mulher aqui, não tinha nem sequer um absorvente que auxiliasse a ela. Era usado um tecido que Isaías cita, esse tecido, irmão Oséias. E o nome que Isaías dá, é o nome que Deus dá no livro de Isaías, é trapo de imundícia. Era um tecido que a mulher usava para conter o seu fluxo menstrual. Então a Bíblia Sagrada nos dá a informação de que essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus, estou falando rápido porque a hora não para. Igreja do Senhor, observe bem, essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, mas pregador, você acabou de falar que geralmente durava 5 dias o fluxo menstrual. Por que que o dessa mulher durou 12 anos? Irmão, como a mente de pregador é frutífera, eu fui pesquisar essa informação. E como eu não sou médico, né, até trabalho na área da saúde, mas na segurança, não na medicina, eu fui buscar alguns escritos medicinais, e eu cheguei até um resumo, um artigo científico de uma médica que é ginecologista e obstetra lá de São Paulo, e aquela doutora, ela disse que quando o fluxo menstrual, ele passa de 1, 2 meses e até mesmo de 1 ano, quer dizer que aquela mulher, então, ela tem alguma enfermidade dentro do seu útero, e o nome que essa doutora dá para essa enfermidade é fibromas. O que é fibromas? Fibromas é pequenos tumores que se alojam na parede interna do útero, e são muitos tumores, e não há tratamento para isso, não há remédio que tire os fibromas, os tumores. Só existe um tipo de especialidade para esse mal, que é um método cirúrgico chamado de histerectomia. A histerectomia é a remoção do útero. Quando a mulher recebe uma cirurgia, recebe uma anestesia hack nas costas e uma cirurgia aqui em cima da virilha, igual a cesárea, e ali é removido o seu útero. Então o fibroma só é removido dessa maneira quando o útero é tirado através de uma cirurgia chamada histerectomia. Igreja do Senhor, na época dessa mulher aqui, a medicina não estava avançada a ponto de fazer uma cirurgia. A medicina da época dessa mulher do fluxo aqui era uma medicina baseada em ervas, baseada em garrafadas, baseada em produtos da natureza. E a Bíblia Sagrada diz que essa mulher buscou a sua cura de todo jeito. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com todo tipo de médico, ela tomou todo tipo de garrafada, mas a Bíblia diz que quanto mais ela buscava cura nos médicos, pior ficava a sua enfermidade, mais aumentava o seu fluxo. E os irmãos sabem que o sangue é a nossa vida, é o sangue que leva o oxigênio que nós respiramos, é o sangue que circula em nosso corpo, e ele é bombeado pelo nosso coração. Então quando o ser humano perde sangue, ele está perdendo a vida, ele está desfalecendo. Observe que quando uma pessoa vai doar sangue, ela tem que se alimentar antes de doar e depois de doar, não é, irmão Lucas? Isso, minha esposa doou sangue recentemente, e ela chegou lá no Hemocentro sem comer nada, e aí os enfermeiros já trouxeram um lanche, comeu o lanche, doou sangue. Depois de doar, ela comeu mais outro lanche. Por quê? Porque o corpo sente fraqueza quando perde sangue. E se lá que doa menos de 1 litro já sente essa fraqueza, imagina uma mulher que está perdendo sangue há 12 anos sem parar, e não era um pouquinho, ralinho sangue. A Bíblia diz que é fluxo, é sangue saindo
vindo em abundância. Então só daquela mulher já está viva por 12 anos já era um milagre, porque com 12 anos, com certeza, ela já estava com uma anemia grave, já estava sem força, desfalecendo, a sua pele, seus olhos fundos, a sua pele embranquecida, porque não tinha mais sangue suficiente no corpo circulando ali. Então esse era o quadro clínico dessa mulher, que há 12 anos tinha um fluxo menstrual. Essa mulher com certeza não tinha marido, porque ninguém ia querer casar com uma mulher pálida, fraca, anêmica, e que há 12 anos tinha o fluxo de sangue, até chegar Jesus. Eita, eu não ouvi um glória nem no púlpito, mas eu vou repetir para ouvir um glória: até chegar Jesus. Esse milagre é citado nos 3 evangelhos. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava indo à casa de alguém importante. A casa de quem? Do príncipe da sinagoga. O príncipe da sinagoga, a sinagoga, para quem não sabe, era congregações ligadas à sede. A sede era o templo em Jerusalém. As congregações judaicas eram chamadas de sinagoga. Em cada congregação hoje nós temos um pastor. Em cada sinagoga tinha um príncipe que dirigia os trabalhos, dirigia os cultos a Deus e a adoração. E um desses pastor, um príncipe da sinagoga judaica, chamado Jairo, chega até Jesus e fala: Senhor, a minha filha está em casa e eu queria que o Senhor fosse lá curar. No meio do caminho a menina morre. Só que Jairo não sabia disso. Porém, no meio do caminho Jesus se dirige à casa de Jairo, e a Bíblia Sagrada diz que naquele meio do caminho o Senhor tem a sua ida à casa de Jairo interrompida. O Senhor tem a sua caravana travada, interrompida. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que uma mulher, ela toca em Jesus. Quem era essa mulher? A Bíblia não dá o seu nome, nós conhecemos ela apenas como a mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher sofrida, era uma mulher fraca, anêmica, sozinha, e que agora estava pobre, porque tudo que tinha havia gastado com os médicos curandeiros e nenhum deu a cura para ela. Com Jesus ela não gastou nada e recebeu a cura. Ei, a irmã que deu glória, a irmã que faz mímica. Ei, olha só, ela gastou tudo com os médicos curandeiros e não conseguiu nada, mas bastou tocar em Jesus e sem cobrar um centavo, Jesus curou, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. No meio do caminho, a Bíblia Sagrada relata que aquela mulher toca em Jesus. E aqui que eu entro na mensagem 3 passos para o milagre. Pastor, qual é o primeiro passo para o milagre? O primeiro passo está no versículo 27 que você leu comigo aqui. Ouvindo falar de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que fez o milagre nascer na vida daquela mulher foi que ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. E a minha Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, a fé brota e cresce na nossa vida, e através da fé acontece milagre. Através da fé, a cura, libertação é salvação. Aleluia. Tudo começa através de ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher um dia ouviu falar de Jesus. Aleluia. É importante ouvir a palavra, irmão. Uma certa feita, alguém chegou em Jesus, Lucas 11:28, e disse assim: olha, Senhor, bem-aventurados os seios que te amamentaram, e bem-aventurado o ventre que te trouxe. Aquela mulher era católica, ela estava dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o seio que te amamentou. Mas Jesus diz em Lucas 11:28, bem-aventurado antes os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Você que ouve, você que guarda, é mais bem-aventurado do que a irmã Maria. Oh, glória!
É só Bíblia. Se tu não dá glória, tu não gosta de Bíblia. Igreja do Senhor, a Bíblia nos orienta a ouvir a palavra. Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2, está escrito: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ezequiel capítulo 2, verso 1, palavra que veio ao profeta Ezequiel dizendo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou em mim espírito e pôs-me em pé e ouvi o que falava comigo. No final de cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, no final de cada carta é dito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só quem veio ouvir a palavra, dá o teu melhor, glória a Deus. Oh, glória. Eu não gosto de ouvir a palavra, pastor Laércio. Eu não sou fã da palavra. Então tu nunca vai ter fé. Tu sempre vai ser carnal, vazio e não vai entrar no céu. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é o quê? Impossível. Agradar a mim, você pode agradar a mim sem fé, mas a Deus sem fé ninguém agrada. Para agradar a Deus não precisa ficar elogiando, bajulando, adulando, não. Deus não gosta de crente bajulador. Deus gosta de crente que tem fé. E fé é pisar o primeiro degrau sem ver o resto da escada. Fé é quando Deus manda tu sentar sem nem tu ver cadeira. Fé é acreditar no impossível. Aleluia. Primeiro passo para o milagre: ouviu falar de Jesus. Aleluia. Daria para falar mais coisas sobre a vida, mas vamos resumir porque o tempo não para. Segunda coisa que eu aprendo aqui na Bíblia, segundo passo para o milagre. Preste atenção que isso vai doer um pouco. Segundo passo para o milagre, Mateus capítulo 9, versículo 21. A Bíblia diz que essa mulher do fluxo disse consigo mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Segundo passo, disse consigo mesmo. Quer dizer o quê? Segundo passo para receber o milagre é calar um pouco a boca. Segundo passo para receber o milagre é ter sigilo secreto com Deus. Aleluia. As coisas que é para Deus resolver, só Ele deve saber, irmão. Não fica desabafando com quem não pode te ajudar. Não fica contando os teus problemas para os teus colegas de trabalho, que ele vai zombar e dizer: olha lá o crente passando luta. Não, desabafa com Deus. Mas pastor, é uma necessidade. Aí sim, Romanos 12:13 diz: comunicar com os santos. Não é com alguém qualquer, pastor Francisco. Não é com ímpio miserável que bebe cachaça e fuma maconha e se prostitui. Ei, comunicai com os santos as vossas necessidades. Ei, Deus está falando, aleluia. Pega nessa noite, fecha mais a tua boca, que Deus vai te abençoar. Eu vou repetir porque isso é de Deus. Fecha mais a tua boca, que Deus vai te abençoar. Ah, meu Deus. Tem coisa que é para desabafar só com Deus. Mas aí a pessoa que não tem o hábito de orar, que não gosta de orar, como é que ela vai desabafar com Deus? Ela vai lá no Facebook, escreve um textão, pede no grupo do WhatsApp, manda um áudio longo, Deus me livre, áudio enorme, contando a luta, contando o problema, e o quarto da oração está vazio. Não tem clamores há muito tempo. Nessa noite o Senhor te chama de volta, para voltar ao altar da oração. Desabafa com Deus. Quem lê teus desabafos lá na rede social vai zombar de você. Para de desabafar na rede social, vai desabafar com Deus. Quando tu desabafa com Deus, Ele se põe de pé e te abençoa. Mas pastor, que heresia é essa? Se põe de pé? Não, está na Bíblia. Salmo 12, verso 5, está escrito: pela opressão do pobre e pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Quando tu desabafa com Deus, Ele se põe de pé no trono e te abençoa. Só quem vai desabafar com Deus, oh glória. Segundo passo, estou te dando aqui a pista, ó.
Segundo passo para receber milagre: desabafe com Deus, aleluia. Quando a Bíblia diz em Mateus 9:21, a Bíblia diz assim: e disse consigo mesmo, quer dizer, ela só pensou. Ela não falou para ninguém. E aquilo que nós pensamos, nem o diabo sabe. Aleluia. E o que o diabo não sabe, ele não vai querer frustrar e nem estragar. Ei, o que as pessoas não sabem, elas não vão querer estragar. Tem coisa na nossa vida que nós não devemos falar para ninguém. Ei, é só você, sozinho, aleluia, com Deus, que vai passar por esse vale. Aleluia. Oh, glória. Já vou para o terceiro passo para finalizar. No segundo passo, ela disse consigo mesmo. Como ela não contou para ninguém, ninguém ia impedir ela na multidão. Jesus estava com uma multidão enorme, por quê? Porque ele tinha vindo de Gadara, ungiu lá um ex-endemoniado missionário. Depois daquilo ali, ele escolhe Mateus, e depois daquilo ali, ele prega sobre o jejum, e no meio da pregação, Jairo chega. Quando Jairo chega, tinha uma multidão enorme com Jesus. Alguns arqueólogos estudiosos dizem que era cerca de 30 mil pessoas ali em volta de Jesus, e aquela multidão agora, parte dela vai com Jairo, até a casa de Jairo. A maioria era curioso, a maioria estava tocando em Jesus só por curiosidade, a maioria era espectador. Ei, mas tinha um grupinho ali que veio para adorar, tinha um grupinho ali que ele vivia adorando, aleluia. E na nossa atualidade ainda tem esses irmãos que vêm para a igreja cultuar, adorar, bendizer, oh glória, que vem entregar a Deus o melhor culto de adoração. E ainda que o microfone não chegue na mão desse crente, ele continua dando glória. Ah, meu Deus, ele continua exaltando ao Senhor, porque só de você estar aqui já é um privilégio, já é uma dádiva do céu. Nós temos a oportunidade de cultuar e adorar a esse Deus. Ah, meu Deus. Oh, glória. Ele está em nosso meio. Oh, maravilha. Terceiro passo para o milagre: tocou na orla de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela não contou para ninguém que ia até Jesus. Ela sai entre a sociedade. Ela era proibida pela lei de sair no meio do povo, mas ela quebra aquele confinamento, ela quebra aquela quarentena, ela quebra aquele isolamento social, e ela vai sair no meio do povo. Eu não sei se ela colocou um manto, com certeza ela usou alguma coisa para se esconder, mas isso não impediu ela de ir até Jesus. Não vai ter Covid, isso é profético, recebe se quiser. Não vai ter Covid que te impeça de ir até Jesus. Ei, eu quero profetizar sobre a tua vida e vou. Não vai ter coronavírus que vai te impedir de ir até Jesus. Alamandorabanagasébia. Oh glória. Aquela mulher pálida, anêmica e fraca, ela vai entre a multidão. E multidão, irmãos, é uma coisa que nos dá claustrofobia. Multidão é coisa apertada. Mas aquela mulher estava precisando de um milagre. E quem precisa de um milagre não mede esforços para buscar o milagre. Aleluia. Milagre não é para quem quer, para quem busca. Vou repetir mais uma vez. Milagre não é para quem quer. Todo mundo quer em alguma área, mas poucos buscam. E milagre é para quem busca. Milagre é para quem incomoda o trono da graça, para quem clama, suplica, se humilha nos pés do Senhor. Você que vai buscar teu milagre, Deus está aqui para te abençoar. Igreja, a Bíblia nos relata, nos diz que ela vai entre a multidão.
ela mesmo fraquinha, ela vai entre a multidão, e ela não toca em uma parte que todos vissem, pastor Danilo. A Bíblia diz que ela toca na orla. A orla é a franja, aquela parte do vestido judaico que até arrastava no chão algumas vezes. Ela vai ali se arrastando, ninguém pode tocar ali, irmão, só apenas se agachar. A pessoa tem que se lançar. Meu Deus do céu, talvez aquela mulher deu um arremesso, se jogou, talvez ela pulou ali e tocou. Ei, ela toca na orla, ela toca nas franjas do vestido de Jesus, aleluia. Isso é coisa de quem se humilha. Ei, só pode tocar na orla quem se humilha. Aquela mulher se humilhou e recebeu a cura, e o caminho para receber o milagre é se humilhar nos pés do Senhor. A Bíblia nos orienta a nos humilharmos aqui. A promessa de sarar a terra, 2 Crônicas 7,14, Deus deu para quem busca, para quem se humilha, para quem se converte, para quem ora. Ei, Deus vai te dar um milagre quando tu se humilhar, porque Jesus disse em Mateus 23,12, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Tiago 4,10, humilhai-vos, pois, perante a presença do Senhor. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Deus vai exaltar só quem se humilha. Deus vai exaltar só quem se humilha na sua presença. Oh, glória! Oh, já estou na reta final da mensagem. Aquela mulher se humilhou, se arrastou, se rastejou, perdendo sangue, com cólica, anêmica, fraca, frágil, mas não deixou de ir, aleluia. Ela foi até Jesus, nada impediu ela de chegar até o Senhor. Terceiro passo para o milagre: se humilhou, tocou na orla. E tem outra coisa também aqui: todo mundo tocou em Jesus, irmão Jessé, mas só aquela mulher recebeu o milagre. Tanto é que quando Jesus se vira e volta, ele diz: quem me tocou? E aí Pedro: mestre, olha a multidão aqui, 30 mil pessoas te apertando, e tu pergunta: quem me tocou? Jesus: não, alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis. Tu não entendeu, vou repetir: porque de mim saiu dunamis. O que é dunamis, pastor? É uma palavra grega que traduzida quer dizer poder, e derivada quer dizer dinamite, explosão. Poder de Deus é o mesmo poder que Jesus falou em Atos 1:8, mas recebereis poder. Ela tocou e recebeu poder, recebeu poder de Deus. Meu Deus, poder é o poder que a igreja tem. Ei, olha para mim, crente, é o poder que você tem, é o poder que a igreja tem. Sabe por que a irmã estava ali em mistério, pulando e falando em língua? Porque tem poder, poder de Deus na sua vida. Oh, glória! Ela tem poder. Jesus: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude, saiu dunamis. E Jesus vai procurando, ele vai olhando e não acha ninguém. E cadê a mulher? Está lá embaixo, aleluia. Porque quem chega até Jesus não quer ficar em cima, quer ficar embaixo. Tu não pegou não. Vou repetir, irmão, não tem como, aleluia. Quem chega até Jesus não quer ficar em cima, quer ficar embaixo, porque o lugar mais alto que nós devemos estar é nos pés, oh glória, é na presença de Deus, aleluia. Deus não te chamou para ser cavalo do diabo, Deus te chamou para ser ovelha de Jesus. Para mim finalizar agora, já fechei até a Bíblia. Por que aquela mulher recebeu a cura? No terceiro passo para o milagre: porque se humilhou. Segundo, porque tocou com propósito.
Todo mundo tocou, mas só ela recebeu. Por quê? Porque todo mundo tocou aleatoriamente, mas só ela tocou com um propósito. O que é propósito? Propósito é trajeto definido. E quando a pessoa entra no ônibus ali no BRT e tem escrito lá no ônibus rodoviário do plano piloto, ela pegou um ônibus e o propósito dela é chegar onde? Na rodoviária, irmão Francisco, lá do plano piloto. Isso que é propósito. Quando tu vem à igreja sem propósito, o teu culto não passa desse teto novo aqui, desse forro, porque Deus não recebe nada aleatório. Deus, ele recebe coisas com propósito. Por isso que todo mundo tocou, mas só essa mulher recebeu poder. Só essa mulher aqui tocou e recebeu a cura. O irmão não entendeu. O irmão Éder entendeu. Nosso advogado é desse jeito, aleluia. Todo mundo tocou, mas só ela tocou com propósito. Então, a partir de hoje, quando tu for orar, tu não fala, eu vou só jogar umas palavras aqui ao léu. Não, eu vou orar com propósito. Eu vou orar, eu estou indo na igreja cultuar. Senhor, eu estou indo naquele propósito. Tenha propósito na tua vida a partir de hoje. Se coloque de pé, aleluia, já vou encerrar. Oh, glória. O crente com propósito, ele é diferente dos que não têm propósito. O crente com propósito, ele tem um alvo a seguir. Os irmãos que veio quinta, lembra que nós falamos do alvo aqui, Filipenses 3:13. O crente que tem propósito, ele vai caminhando e prosseguindo para o alvo. O alvo é o propósito, o alvo é o prêmio, o alvo é a chegada, o alvo é o resultado, o alvo é a recompensa. E só tem recompensa, propósito e chegada para quem tem propósito. Quem tem propósito recebe. O crente que tem propósito, ele é santo, ele santifica a sua vida, ele ora ao Senhor e ele não dá um passo sem for na presença de Deus. Ele não dá um passo fora. Todo passo que ele dá é dentro da vontade e da presença do Senhor. Deixa eu te falar mais uma coisa para me encerrar agora. O crente que tem propósito, ele é diferente. Ele não se prende às coisas do mundo. Crente assistindo o BBB. Estamos vivendo uma atualidade de crente, pastor Dário, assistindo o Big Brother. Qual é o objetivo daquele irmão? O que aquele programa lixo acrescenta na nossa vida? Você parar numa televisão e assistir um grupo de pessoas bebendo, comendo, excretando, falando mal dos outros, roupas sensuais, o que aquilo acrescenta? Aquilo não acrescenta nada na tua vida, mas o crente com propósito, ele faz o que está em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O crente com propósito, ele não perde tempo em BBB, ele está olhando para as coisas espirituais, ele está olhando para aquilo que é relativo à obra de Deus, olhando para Jesus. Oh, glória. Que Deus abençoe tua vida. Eu não vou orar porque a hora não dá, mas eu quero profetizar que a partir de hoje, talvez tu entrou sem propósito, Deus te conhece muito bem, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, ao sair daquelas portas, a tua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ter uma vida com propósito. A partir de hoje, isso é profético. A tua vida vai ser uma vida cheia de propósito. Que Deus abençoe a igreja.